Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos recebendo o professor Richard Sakwa, o principal especialista em Rússia da Europa e um escritor muito prolífico. Então seja bem-vindo de volta ao programa. É um prazer participar-me. Eu queria discutir um conceito que você cunhou, o democratismo, porque achei esse conceito muito poderoso. Muitas pessoas reconhecem alguns, digamos, desenvolvimentos estranhos em nossas democracias ocidentais. Ou seja, a democracia implica acomodar o pluralismo político, tolerância a opiniões opostas, participação ativa do público nos processos políticos e responsabilidade. Mas atualmente a democracia parece ser definida, ou pelo menos praticada, mais por rituais. Então todos nós podemos votar. Mas em nome da defesa da democracia, muitas vezes vemos algumas tendências, eu diria, antidemocráticas. Por isso, achei que um bom ponto de partida seria se você pudesse desenvolver esse conceito de democratismo. O que ele realmente significa e por que difere da própria democracia? Obrigado. Quanto à criação do termo, você está absolutamente certo ao dizer que vem usando e trabalhando com esse conceito há quase uma década. Mas há alguns anos descobri que outra grande estudiosa, Emily Finlay, estava trabalhando em uma linha paralela. E ela então lançou um livro chamado Democratizing. O livro dela é bastante diferente. O trabalho e a abordagem dela são bem distintos dos meus, mas de forma importante são complementares. Basicamente, Emily Finlay, em seu livro Democratism, argumenta que no iluminismo, e particularmente entre os pensadores iluministas, ela foca bastante em Jean-Jacques Rousseau e em alguns dos grandes ideólogos da independência americana, como Jefferson e outros. Ela defende que sempre houve um tipo de substituição em jogo. Ou seja, nas discussões sobre democracia, sempre se interpretava que as elites, de fato, se interpunham entre a vontade popular e os resultados das políticas. Eu simplifiquei bastante a análise dela, que na verdade é um livro muito rico e maravilhoso. Mas o que ela está fazendo, ao meu ver, é estabelecer as bases intelectuais dessa tradição do democratismo no pensamento dos intelectuais públicos ocidentais. Então esse é, suponho, o primeiro ponto. Sempre existiu esse tipo de tensão dentro da democracia, de que não se pode permitir que a democracia se torne excessivamente decisiva. Tem que haver algum tipo de caminho intermediário para lidar com isso. E essa tradição, aliás, foi continuada por uma série de pensadores, Christopher Lasch e outros, que falam sobre como as elites tecnocráticas substituíram a vontade popular e assim por diante. E claro, pode-se argumentar que o populismo é uma reação contra isso. Então esse é o primeiro ponto. Existe outro caminho, o segundo, se preferir. Há essa base intelectual. O segundo seria que no mundo contemporâneo, que é o meu foco, existe nas eleições e na vida política atual um tipo de pensamento, como posso dizer. Para usar Carl Schmitt, um grande filósofo do direito dos anos 1920 ou antes, um tipo de estado de exceção está em operação hoje. Há uma sensação de que nossa sociedade está sob ameaça, de que existem coisas superiores à democracia que precisamos defender, o que, claro, é uma posição respeitável. Nesse tipo de emergência, as eleições deixam de ser uma simples escolha entre diferentes partidos ou ideias de governo. Elas se tornam, mais uma vez, uma espécie de plebiscito sobre a própria natureza do regime. Em outras palavras, isso remonta às primeiras eleições na Rússia independente nos anos 1990. Por exemplo, a eleição presidencial de Yeltsin em 1996. A ideia era que o que estava em jogo não era apenas quem se tornaria o líder, mas se o comunismo retornaria ou não. Ou seja, estava se tornando uma questão sobre a natureza do sistema, uma questão sistêmica. E esse tipo de pensamento, que novamente eu chamo de democratismo, agora se tornou predominante. Vimos isso em eleições recentes. Na Romênia, vemos isso constantemente em eleições na Geórgia e em outros lugares. Então esse é o segundo ponto. As eleições passam a ser não apenas uma questão de governo, mas uma questão de tipo de regime.
Um terceiro elemento hoje na discussão sobre o democratismo é como tudo isso passou a estar atrelado a considerações geopolíticas. Portanto, não se trata apenas de uma simples questão de tipo de regime, com a democracia das chamadas autocracias ou regimes iliberais de uma forma ou de outra. Mas, se as pessoas votam da maneira errada, isso mina a estrutura geopolítica do mundo contemporâneo. No nosso caso, mina o que tenho chamado ultimamente de Ocidente político, esse sistema de poder específico estabelecido após a Segunda Guerra Mundial, alimentado pela ideologia da Guerra Fria. A ideia é que o próprio Ocidente é a terra dos livres, em oposição à terra da autocracia, do despotismo, do totalitarismo e assim por diante. O que, como você também escreveu, mina a capacidade de engajamento, de interação pragmática e assim por diante. Então, tudo isso voltou, com força total, na vida política ocidental contemporânea. Esse Ocidente político está claramente desafiado por divisões internas, pelo fenômeno Trump e assim por diante. Mas ainda assim, a hegemonia do Ocidente político, ou seja, a OTAN, a União Europeia, precisa ser defendida a todo custo. E se a democracia tiver que ser bem, como posso dizer, gerida, então que assim seja. Esse é o terceiro ponto. O último, talvez um quarto aspecto, é que existe um elemento ideológico, assim como houve na Primeira Guerra Fria, e é que essa ideologia do globalismo liberal é universalista. É obviamente alimentado por ideologias do fim da história, essa visão de que realmente não existe uma alternativa substancial e legítima. E se não há uma alternativa substancial e legítima, então, é claro, você precisa defender a única forma legítima. E todos os meios, incluindo medidas administrativas, são apropriados. Naturalmente, isso leva a muitas acusações de que o Ocidente se tornou neo-soviético e assumiu o rosto de seu antigo inimigo. Então, esses são, eu acho, 4 pilares sobre os quais podemos basear as ideias contemporâneas sobre o democratismo. Mas onde está a raiz disso? Como isso se intensificou a esse ponto? Eu sei. Eu diria que sempre houve alguma ideia por trás disso, de que sempre era necessário ter alguma elite intervindo entre a vontade pública e o povo. Além disso, pode-se incluir John Stuart Mill nisso também, porque ele foi, claro, um grande defensor do liberalismo, e percebeu em sua época que liberalismo e democracia meio que andavam juntos, desde que as pessoas votassem pelas reformas liberais, afastando-se da forma tradicional vitoriana de organizar a sociedade. Mas ele também reconheceu que se as pessoas começassem a votar da maneira errada, como você colocou, talvez fosse melhor ter elites liberais que então fariam o que é melhor para a sociedade. E você também vê, especialmente ao longo do século XIX, muita preocupação com as massas desinformadas à medida que a democracia, ou o direito ao voto, era expandida. Como lidar com essas pessoas? Como isso ao menos se desenvolveu ao longo do tempo? Porque você destaca agora que isso se tornou ainda maçado. Certo. Então, 2 coisas aí. A primeira são essas tradições intelectuais, seguindo o trabalho de Emily Finlay, que iniciou esse debate intelectual. Acho que você está absolutamente certo ao dizer que estamos falando de um fenômeno profundamente enraizado na filosofia política ocidental. Isso pode até remontar a Platão e sua visão do rei filósofo, de que é realmente necessário, de que a própria democracia é algo perigoso. Aristóteles tem algumas análises maravilhosas sobre esses dilemas. Daí surgiu a visão de que o governo misto é o melhor, pois pode proporcionar equilíbrio. E claro, a própria democracia foi durante a maior parte da história política ocidental considerada um elemento perigoso pelos motivos que você acabou de mencionar, de que levaria as massas obscuras e ignorantes a intervir em assuntos que deveriam ser deixados para aqueles que sabem mais, como a aristocracia fundiária na Grã-Bretanha dos séculos XVIII e XIX, e assim por diante.
Portanto, essa é uma tradição muito longa. Mas pode-se dizer, talvez de forma mais específica, e Finlay aborda ou analisa isso, que a visão hobbesiana do Leviatã está sempre de guarda sobre a democracia liberal, que existe um elemento repressivo bem no coração da filosofia política ocidental, o qual foi administrado no século XIX, a era da democracia de massas, garantindo que, de certa forma, esse sistema de gestão fosse interno à própria democracia. Os partidos políticos, por um lado, organizaram e limitaram o engajamento político. E outra forma pela qual isso foi limitado e gerenciado foi, você sabe, a opção de Disraeli. O fato de que tantos membros da classe trabalhadora britânica votaram nos Tories, em Disraeli, nos conservadores. Em outras palavras, as estruturas de hegemonia eram diferentes, a dominação da liderança. E claro, uma vez que a mídia de massa começou a funcionar, a mídia sensacionalista, a imprensa amarela, como chamamos, a partir da década de 1890, com o Daily Mail no Reino Unido, era possível vencer constantemente ao estabelecer essa dominação de um certo ponto de vista convencional. E talvez hoje, o motivo pelo qual essa supressão interna da luz, sem precisar do porrete ou de medidas coercitivas, esteja se desfazendo. Em outras palavras, a hegemonia, tanto no nível geopolítico dos Estados Unidos e seus aliados, quanto internamente dentro da democracia liberal, entrou em colapso. Os partidos políticos, certamente no Reino Unido, têm visto uma volatilidade dos eleitorados. Nosso querido Partido Trabalhista no Reino Unido é um veículo muito pouco convincente para mudanças ou qualquer agenda intelectual ou visão de como o Reino Unido deveria ser governado. Então, em outras palavras, a sensação de que, como Peter Mayer colocou bem, acho que há uns 15 anos em seu livro Ruling the Void, existe um vazio ali. E talvez seja por isso que o democratismo veio à tona. As formas desejavelmente satíricas de gerir um eleitorado de massa estão falhando. Portanto, medidas mais coercitivas, a abordagem Leviatã, vieram à tona. Até que ponto é um problema a democracia ter se tornado uma ideologia? Porque você escreveu em um dos seus artigos que o democratismo é para a democracia o que o marxismo-leninismo é para o socialismo. Quando vi isso, pensei um pouco sobre o liberalismo econômico, porque se você ler os liberais econômicos, John Stuart Mill, Adam Smith, David Ricardo, do ponto de vista econômico, muitos deles estão preocupados com a concentração de riqueza, com a oligarquia, principalmente com a taxação de rentistas, para talvez financiar aquilo que é para o bem comum, ou seja, infraestrutura, que pode elevar a competitividade econômica, melhorar a vida das pessoas, a educação, todas essas coisas. Mas quando falamos de liberalismo econômico hoje, ele se tornou algo muito puro, algo muito neoliberal, de que nada deve interferir no mercado. Assim, a sociedade se torna um apêndice do mercado. Não deveria haver interferência. E se a oligarquia, se cada vez mais poder se concentra no capital, então isso não é um problema. Isso vai totalmente contra a corrente, especialmente o que Ricardo estava mencionando. Então eu pensei sobre isso, sobre o liberalismo político. Será que esse é o desenvolvimento histórico da democracia se tornando uma ideologia? Porque na ideologia, muitas vezes, acabamos abraçando conceitos muito universalistas. E assim que se torna universalista, começa a entrar em conflito com a tolerância a alternativas. Torna-se menos receptivo ao pluralismo, que é justamente a ideia da democracia desde o início, que você tem diferentes ideias sobre o que é o sistema democrático. Mas até que ponto devemos aceitar o fim disso? Eu sei que isso se torna uma questão muito ampla, mas, por exemplo, hoje em dia, é muito comum criticar a Hungria por ser antidemocrática, e as pessoas, por exemplo, mencionam suas opiniões sobre paradas gays e questões LGBT.
Mas veja, se eles têm uma maioria que diz, queremos impor limitações a isso, e argumentam, queremos proteger as crianças disso, e a maioria dos húngaros apoia isso, ainda assim se argumenta que isso vai contra as normas democráticas. Não estou dizendo que os húngaros estão certos, e, por exemplo, que os britânicos aqui estariam errados, se forem esses os casos que estamos analisando. Mas independentemente de quem está certo ou errado, há muito pouca aceitação de perspectivas ou argumentos contrários ou de diferentes formas de organizar a sociedade, independentemente do que as pessoas realmente apoiam ou dos argumentos que apresentam. Então, em outras palavras, é esse universalismo que continua insistindo na ideia de que existe apenas um modelo ao qual todos devem se conformar. Parece muito difícil acomodar a democracia dentro desse quadro tão rígido. Isso acontece porque é uma ideologia, ou como você enxerga isso? Porque às vezes é muito estranho ver a denúncia de democracias que estão fazendo errado, ou, como você disse, de pessoas que votam do jeito errado. Não, há duas grandes questões, eu acho, na sua pergunta agora. A primeira é do lado econômico. Na minha visão, o neoliberalismo, por sua própria essência, é antidemocrático. Ele transforma cidadãos em consumidores, faz deles receptores passivos das forças de mercado. Acredita que qualquer tentativa de intervir ou gerenciar o mercado, como diria Hayek, leva à servidão, e é ruim. E claro, essa é toda a escola de pensamento de Milton Friedman e Hayek, que dominou nos últimos 40 anos. Mas também, talvez porque essa ideologia esteja agora se desfazendo, há mais um motivo para haver uma intervenção gerencial mais ativa em eleições, etc. Então, sobre esses liberais econômicos e como isso se desenrolou, só 2 pontos sobre isso. De certo modo, os primeiros 40 anos após 1945 foram um período do momento social-democrata. A crença de que os estados, por meio do keynesianismo e afins, deveriam intervir para gerenciar os assuntos do mercado. Houve muitos debates sobre o liberalismo incorporado, do tipo que você mencionou. Os últimos 40 anos foram dominados pelo desencaixe, permitindo que as forças de mercado agissem livremente e, de fato, deslegitimando intervenções democráticas para limitar essas forças de mercado ou para taxar algumas dessas gigantes tecnológicas. Por exemplo, podemos ver como o poder está sendo exercido contra os governos, e o governo, e o próprio Estado-nação, é o veículo para controlar essas enormes forças econômicas transnacionais do nosso tempo. Então estamos entrando em uma terceira fase. Quero dizer, tivemos um momento social-democrata, tivemos um momento neoliberal, e agora temos uma plutocracia em larga escala, se preferir, que não é exatamente democrática. Você sabe, Jeff Bezos, Amazon, que com um faturamento de, digamos, 20 ou 30 bilhões no Reino Unido, paga 18 milhões de libras em impostos. Quero dizer, a desproporção é tão extraordinária, o que significa que as pessoas já não têm mais os serviços que permitiram que empresas como a Amazon se tornassem o que são. E é exatamente isso. Quando os cidadãos se tornam consumidores, eles perdem a capacidade de intervir ativamente na gestão dos assuntos públicos. Esse é o primeiro ponto. Você mencionou Adam Smith, que, como você escreveu, se preocupava não apenas com a riqueza das nações, mas também com a moralidade do mercado. E esses debates parecem ter sido ofuscados nos últimos tempos. E só mais um ponto sobre isso. O maravilhoso livro de Naomi Klein, A Doutrina do Choque, mostra como o neoliberalismo é implementado ao redor do mundo quando os estados estão em crise. A série que você mencionou é sobre esse momento pós-liberal. E nós estamos... Entramos agora em um período em que o liberalismo clássico está sendo minado, tanto por insurgentes de fora, se preferir, por populistas. Você mencionou o fascismo, mencionou a Hungria e alguns outros estados onde eles defendem abertamente um tipo de democracia iliberal. Mas também, o pós-liberalismo é efetivamente aceito internamente, porque temos certamente no Reino Unido, e acredito que em outros lugares também, na Segunda Guerra Fria de hoje,
que já dura uma década e agora está se intensificando. A ideia de que preocupações com a segurança nacional devem se sobrepor à vontade democrática. Por exemplo, fala-se muito em remilitarização, usando o keynesianismo militar para reindustrializar a Europa Ocidental, para reviver as economias ocidentais europeias em declínio. Bem, e liderado acima de tudo pela Comissão Europeia de Ursula von der Leyen. Eu não me lembro. Bem, não estamos mais na União Europeia, mas não me lembro de os europeus terem sido consultados sobre isso. E não me lembro de ter sido perguntado, na nossa eleição de julho de 2024, se nós, como cidadãos britânicos e europeus, estamos dispostos a sacrificar bem-estar, desenvolvimento, infraestrutura e assim por diante, em favor da militarização. Uma reunião da OTAN, seja o que for. No final de junho, por exemplo, na cúpula da OTAN, os países se comprometeram a gastar 5% em atividades militares e relacionadas à defesa. Bem, isso é uma decisão democrática? É um caso clássico de democratismo, onde decisões são tomadas sem sequer, hoje em dia, sequer uma menção generosa ao fato de que precisamos que isso seja ratificado pelo público. Não é uma posição catastrófica, e o democratismo atingiu um nível em que mina a própria legitimidade da democracia, porque não parece estar funcionando. E quando as elites tentam impor situações muito perigosas, porque estão constantemente, na minha visão de democratismo, essa ideologia, como você disse, está absolutamente certa. Quando essas ideias se tornam uma ideologia, elas perdem essa flexibilidade, perdem a adaptabilidade, perdem o pragmatismo. Ideologia, por definição, tende a se abstrair da realidade. E é exatamente aí que estamos. Então, como você disse, o democratismo está chegando a esse ponto. E claro, só mais um ponto final. Sempre há uma reação. Sempre há uma reação no populismo. O fato de que hoje eu moro no condado de Kent, na Inglaterra, nas últimas eleições do governo local em maio de 2025, o Partido Reformista, liderado por Nigel Farage, ganhou 57 dos 82 assentos no Conselho do Condado de Kent. E este é um partido não testado, sem um programa coerente. E por que isso aconteceu? Eu entendo por que tantas pessoas votaram nele, votaram no Reform. E claro, o Reform agora está em alta nas nossas pesquisas de opinião. Bem, isso nos diz, eu acho, algo sobre o estado da democracia no Reino Unido e no mundo hoje. O conceito ou o tema do populismo, no entanto, também é algo que mudou, porque temos debates sobre populismo pelo menos desde o século XIX. Normalmente, o que isso significava era quando uma elite política se tornava cada vez mais desconectada do público, a ponto de não ter mais um mandato democrático ou representação. E então, nesse vácuo, quando existe essa distância entre o público e os líderes, surgiam os populistas. Eles percebem esse vazio, às vezes se aproveitam, às vezes não sabem do que estão falando, não têm soluções, mas pelo menos estão entrando em cena e reconhecendo essa lacuna. E é por isso que a retórica é sempre nós, o povo, contra eles, a elite. Mas isso é, de Bernie Sanders a Barack Obama, eles se autodenominaram populistas. Não por algo negativo, mas porque reconheceram que as elites já não tinham legitimidade democrática. Pelo menos, eles estavam desafiando isso. Mas agora parece que a palavra populista é usada para qualquer um que se desvie desse consenso das elites. Assim, temos cada vez mais políticas que você realmente não pode contestar. E quem se desvia ou desafia essas políticas, agora é rotulado como populista. E populismo agora, em sua maioria, parece ser uma palavra negativa. De fato, você ouve políticos falando sobre a necessidade de combater o populismo, de expurgá-lo da sociedade. Podemos também conceituar, eu acho, o populismo como um mecanismo democrático. Ou seja, se você tem um consenso em torno de uma elite política estabelecida, todos seguem a mesma linha, que já não atende mais ao público. E então, nesse vácuo, surge uma alternativa. Agora, parece que um objetivo central para proteger a democracia
é erradicar o populismo. Esse grupo populista que obviamente surgiu no vácuo, criado por uma elite política que já não responde adequadamente ao público. Como o populismo então se encaixa nesse conceito de democratismo? Sobre o populismo nos Estados Unidos, você menciona Bernie Sanders e Barack Obama. Claro, existe um populismo progressista muito poderoso e positivo nos Estados Unidos desde a década de 1890, que na Era Dourada desafiou aqueles grandes monopolistas, JP Morgan e outros. E eles conseguiram correções importantes, eficazes e positivas na política dos Estados Unidos, como a divisão da Standard Oil, etc. Por isso, nos Estados Unidos, essa tradição populista talvez seja vista de forma um pouco mais positiva, como uma maneira de revitalizar a interface ou a interação popular com a democracia. Na Europa, é claro, a visão é muito mais negativa. Basta lembrar do movimento poujadista na França, da pequena burguesia nos anos 1950, e sempre teve essa conotação mais negativa. Até então, claro, ainda falando sobre a França, tivemos no primeiro mandato de Macron os coletes amarelos, porque eles articulavam as preocupações daqueles que chamamos na Inglaterra de deixados para trás, os excluídos. Nesse caso, era a Agenda Verde, tentando aumentar os preços do diesel ou da energia. E claro, no interior você precisa ter um carro e assim por diante. Os coletes amarelos foram reprimidos com uma violência sem precedentes e terrível, é preciso dizer. Mas é aí que o populismo coloca na pauta questões que o processo democrático normal não consegue abordar. Então, é uma forma de revitalizar a política. Mas, ao mesmo tempo, depende de tropos primitivos, a ideia de que as massas possuem algum tipo de conhecimento inato superior ao das elites. E, claro, isso é falso. Culpar elites abstratas por todos os problemas da sociedade também não é solução alguma, sem um programa coerente. Então, e aí, claro, você pode perguntar, de onde vem o movimento genuíno? E claro, a outra abordagem, na minha opinião, questionável, é essa abordagem iliberal ou pós-iliberal, que novamente mina o Estado de Direito e enfraquece o engajamento popular genuíno. Por exemplo, a Parada do Orgulho Gay em Budapeste, na Hungria, recentemente, no final de junho de 2025, houve claramente um grande protesto contra ela. E esse não é o caminho. É preciso criar formas de medir a opinião pública, mobilizar o debate e assim por diante. O mesmo acontece na Polônia, em relação às leis sobre aborto. Então sim, como fazemos isso? Porque você sabe, contra o democratismo, eles realmente estão se baseando nesses 4 pilares, que são, você sabe, a tradição intelectual precisa ser revitalizada. Realmente, essa democracia. E sabe do que estamos realmente falando? Estamos falando de um debate genuíno, o que chamaríamos de agonístico, sobre questões de real importância para as pessoas, que não é sequestrado por essas interpretações ideológicas da luta geopolítica, pela apresentação de Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, como um eixo do mal pronto para atacar no nosso momento de fraqueza. Em outras palavras, que a segurança nacional tem que se sobrepor à democracia. Então precisamos de um esforço intelectual total, uma espécie de, sabe, estamos trabalhando hoje nesse jardim para tentar reenergizar e reinventar o que a democracia deve ser. E ela precisa de ideias, precisa de análise, mas também precisa acreditar que, no fim das contas, temos que conquistar as pessoas e dialogar com elas. E sabe, na minha opinião, há uma necessidade desesperada de mudança. E isso se reflete no fato de que, por exemplo, em 2016, Bernie Sanders, como você mencionou, venceu 22 primárias. Infelizmente, o democratismo interveio, e o Partido Democrata usou medidas administrativas para garantir que Hillary Clinton fosse a candidata em 2016. E veja, o outsider Trump venceu, porque, novamente, Trump pode ser chamado de muitas coisas. Suponho que populista seja uma delas. Então, sabe, foi uma insurgência populista com uma agenda política totalmente incoerente. Ainda assim, Trump, se você for chamá-lo de populista também em seu segundo mandato, faz algumas das perguntas certas. E nossos políticos tradicionais não têm coragem de fazer isso no momento. Macron não tem. Merz, Friedrich Merz, na Alemanha, não tem.
Keir Starmer não tem nem ideia de como formular as perguntas corretas devido à sua imaginação política muito limitada. E o Partido Trabalhista já não é mais um movimento. Tornou-se uma máquina que basicamente expulsa dissidentes. Suprime o debate, suprime a democracia dentro do partido. O que, aliás, seria um ótimo começo para democratizar o Reino Unido. Então, desculpe, essa é uma resposta um pouco longa, mas, de certo modo, o populismo e todos esses elementos fazem parte do que poderíamos chamar de grande policrise do nosso tempo. E é muito, muito difícil navegar nesse contexto. Acho que é por isso que fico tão feliz que tenhamos decidido hoje falar sobre democratismo, que, claro, implicitamente pergunta como podemos voltar a algum tipo de visão de democracia genuína, competitiva, pluralista, tolerância e pragmatismo também na política internacional. Me ocorreu que outro ponto fundamental, porém, é a democracia e o conceito de paz democrática, que tem sido tão dominante no Ocidente, especialmente após a Guerra Fria. Sabe, isso sugere que a democracia leva a mais paz justamente porque o público, que não ganha nada com a guerra, nem a deseja, tem a capacidade de conter seus líderes políticos. Mas hoje em dia você percebe uma certa contradição. Vê que a própria democracia é usada como instrumento da política das grandes potências. Cria-se um consenso na sociedade. Democracia é importante. Então, bem, nós representamos a democracia. Todos os outros, nossos oponentes, são contra ela. Ou seja, para preservar a democracia não podemos questionar as políticas. E você vê isso se traduzindo na geopolítica e na hegemonia liberal. Nos anos 90, isso era menos controverso. Você foi a países como a Polônia, e se todos fossem democráticos, quanto mais democráticos fossem, mais pró-Ocidente seriam as políticas. Então, de certa forma, a hegemonia liberal se tornou algo bastante natural. O poder estava concentrado no Ocidente, quanto mais democráticos esses estados fossem. Então, sim, a liberdade é a hegemonia do Ocidente. Mas, novamente, quando você começa a expandir esses blocos UE-OTAN para o leste, isso se torna mais complicado. E, obviamente, a Ucrânia foi o principal desafio em 2014, quando houve uma revolução democrática, como é chamada. Mas apenas 20% da população na época realmente queria fazer parte da OTAN. É aí que a situação fica um pouco complicada, porque ouvimos argumentos de que eles realmente não sabem o que é bom para eles, que foram submetidos à propaganda, que não foram informados de que a OTAN é, na verdade, um projeto de paz. Começamos a justificar isso um pouco, como se estivéssemos pedindo por um rei filósofo para explicar aos ucranianos que eles não sabem o que querem. Se fossem realmente democráticos, é isso que eles desejariam. Quereriam fazer parte do nosso bloco militar. E eu pensei, sim, isso é problemático. Mas você vê isso se expandindo agora também. Vimos que a Romênia votou do jeito errado. Tiveram que refazer a votação. A Geórgia, obviamente, votou do jeito errado. A Moldávia também teve que ser guiada pela mão para garantir que votasse do jeito certo. Moldávia, Hungria e às vezes Polônia, eles também votam do jeito errado. Parece que o escopo geopolítico aqui é uma das áreas-chave onde o conceito de democracia é usado para limitar o que podemos dizer ou para o que realmente podemos votar. Bem, estou na Noruega e temos um ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa argumentando que se você diz que a expansão da OTAN provocou a guerra na Ucrânia, isso é o que Putin diz, então é propaganda russa. Então não discutimos mais evidências esmagadoras. Apenas dizemos, bem, qualquer um que repita isso agora é essencialmente um traidor, está repetindo propaganda russa. Então podemos ter debates democráticos, mas eles precisam ser limitados ao seguinte. Sim, isso foi não provocado. Os russos são maus. Eles querem restaurar um império. E precisamos enviar todas as armas que pudermos. Desde que você se conforme com isso, podemos ter debates e discussões abertas e até democracia. Mas é aí que nos restringimos. Então, como você vê, até que ponto a geopolítica do pós-Guerra Fria contribuiu para o democratismo?
100%. Obrigado. Você acabou exatamente onde eu esperava que você terminasse. Mas, de certa forma, sabe? Aqui poderíamos ter, quero dizer, há tantas coisas aí. O quarto pilar do democratismo que mencionei foi esse geopolítico que você vem discutindo. E como você disse, é então apresentado que entrar na OTAN é a coisa democrática a se fazer. Entrar na União Europeia é a coisa democrática a se fazer. Pode muito bem ser, em certas circunstâncias, a coisa democrática a se fazer. Mas em outras circunstâncias não é. E quando ambos esses europeus, ou neste caso o Ocidente político, se tornam uma ideologia, mover-se para o Ocidente deixa de ser uma resposta prática à segurança, tanto externa quanto interna. Isso se torna simplesmente uma abstração, como você disse, uma ideologia imposta. E, portanto, isso abre caminho para o democratismo. Quando o povo de fato se opõe, como aconteceu na Ucrânia em 2014, em relação à entrada na OTAN, a maioria era contra. Mas mesmo assim, foram considerados atrasados e precisavam ser guiados. E se não quisessem ser guiados, teriam que ser coagidos a isso. E claro, isso acabou provocando os conflitos que agora explodiram da forma como vemos, de maneira trágica. Assim, a paz democrática foi assumida como sendo igual ou equivalente, em última análise, à hegemonia liberal. Não havia espaço para outras formas alternativas de engajamento. A maneira como coloco isso é que nos anos pós-Guerra Fria, desde 1989, desde 1945, temos vivido uma enorme tensão entre, de um lado, o globalismo liberal, e este é o globalismo liberal liderado pelos Estados Unidos. Mercados livres, Estado de Direito, coisas boas, muitos aspectos positivos nesse pacote, mas também há muitos aspectos negativos. Eu sugeriria que se trata de uma tensão entre o bem comum, os pontos positivos, mercados abertos, boa interação, onde a iniciativa econômica do cidadão pode ser recompensada adequadamente com direitos de propriedade defensáveis. Isso é algo bom. Eu apoio isso. Mas, ao mesmo tempo, está sob o punho de ferro do império, da hegemonia liberal, como você mencionou. Então existe essa tensão. E a forma como vejo essa tensão se desenrolando é que, de um lado, temos o conceito de globalismo liberal. Esse é o universalismo que você acabou de mencionar, onde não há espaço para alternativas. O globalismo liberal é uma agenda global. Qualquer outra alternativa, quanto mais uma socialista. Aliás, você deve ter visto que acho que ontem ou esta semana, o parlamento tcheco votou para banir o Partido Comunista. Na República Tcheca, Tchequia, que foi um dos partidos de governo em coalizão até pouco tempo atrás. Então banir um partido comunista, assim como a Ucrânia, aliás, baniu o Partido Comunista depois de 2014. Bem, desde que o Partido Comunista não esteja defendendo a derrubada violenta do governo, é uma posição perfeitamente legítima. Então, novamente, é assim que a geopolítica interage com os procedimentos democráticos, dando origem ao democratismo. Mas o meu grande argumento é que, de um lado, você tem o globalismo liberal, contraposto ao que eu defenderia, que é o internacionalismo soberano, baseado na Carta das Nações Unidas de 1945. Basicamente, estamos comemorando atualmente o 80º aniversário da adoção da Carta, em junho de 1945. Então veja, há uma tensão. O internacionalismo soberano respeita o Estado-nação como o arcabouço para a democracia e a expressão da vontade popular. Em resumo, a democracia. E do outro lado, internacionalismo, multilateralismo, o primado do direito internacional, na medida em que tal coisa exista de forma substantiva, mas baseado em normas e valores da Carta da ONU. Em vez disso, esse globalismo liberal mina tudo isso. E isso está abrindo caminho. Posso só acrescentar mais um ponto? Você mencionou esses países do leste europeu. Meu argumento agora, estou começando a entender, é que precisamos olhar para o que realmente aconteceu em 1989 e 91, quando os regimes comunistas caíram. Em vez de haver uma verdadeira redemocratização dessas sociedades, com real pluralismo geopolítico e contestação interna, claro, houve muito disso nos primeiros dias,
Mas no fim das contas, o que triunfou no leste europeu foi o que poderíamos chamar de uma revolução negativa. Tornou-se, de forma esmagadora, prioridade simplesmente aceitar o Ocidente político em expansão, OTAN, União Europeia e toda a penumbra liberal associada a isso, se preferir. Por exemplo, a visão de uma intelectual feminista de Nova York. Aliás, gosto bastante dessas pessoas, mas ainda assim, essa visão de como uma sociedade deve ser conduzida. Mas muitas sociedades disseram não. A eleição de Duda como presidente da Polônia recentemente sugeriu que não. Temos uma visão diferente de como a sociedade deve ser administrada, com ênfase na família e em outras formas tradicionalmente conservadoras. Então, temos essa tensão entre o globalismo liberal e o internacionalismo soberano. Essa é a determinação de hoje. E a democracia só pode ocorrer dentro do marco do internacionalismo soberano, enquanto o globalismo liberal dá origem ao democratismo. E essa é a grande divisão do nosso tempo. E no fim das contas, é disso que se trata essa guerra. Quero explorar mais esse conceito em meu trabalho acadêmico, democratismo, porque é fascinante como a democracia se torna, acho, um slogan frequentemente usado para restringir a vontade popular. Mas também, o que foi pensado para criar um sistema internacional mais benigno, agora se tornou na prática um tambor de guerra. Sempre que falamos de democracia, geralmente em algum contexto de disputa geopolítica. Bem, antes de encerrarmos, você tem algum comentário final? Acho que, sabe, uma das coisas assustadoras do nosso tempo é que a crise da democracia dos Estados Unidos, e acho que poucas pessoas argumentariam que isso não existe, se tornou generalizada. Há muitas críticas pessoais a Donald J. Trump, mas não tenho certeza se existe uma crítica eficaz à crise sistêmica nos Estados Unidos que deu origem ao Donald J. Trump, que é alvo de tantas críticas. E o que vemos nos Estados Unidos é esse surgimento do democratismo, obviamente impulsionado enormemente pela permissão de financiamento eleitoral ilimitado através da decisão Citizens United, há alguns anos. E assim, essa enorme quantidade de dinheiro permitiu que os oligarcas, e agora, claro, os tecno-oligarcas, realmente dominassem a agenda pública por meio de eleições e coisas do tipo. Mas isso torna ainda mais necessário que nós na Europa, quero dizer no Reino Unido, na Noruega, na Finlândia e em todos os países, digamos, quero dizer, sempre achei que precisávamos de uma abordagem neo-gaulista, por assim dizer, uma abordagem pan-europeia para essas questões. Isso não é anti-americano, é pós-americano. Queremos trabalhar com eles, e todos nós temos muitos amigos nos Estados Unidos. Mas não se trata de uma questão de... É uma questão de dizer, veja, precisamos avançar para um mundo pós-hegemônico, no qual os Estados-nação, nós como sociedades, tomemos o controle do nosso próprio destino. Isso também significa um desafio fundamental contra esse domínio neoliberal dessas enormes corporações transnacionais. Quero dizer, quem nos governa? Não tenho certeza se não é mais a Amazon ou quem realmente está decidindo e definindo a agenda. Quero dizer, o nosso capitalismo britânico está tão fraco agora. Foi tão profundamente penetrado pelo capital dos Estados Unidos. Não tenho certeza se, sabe, o governo britânico tem realmente alguma margem de manobra séria. Então precisamos de um manifesto fundamental, uma reavaliação de algumas das questões fundamentais do nosso tempo. E para mim, como um europeu genuíno, profundamente inserido no mundo, precisamos fazer isso em um quadro pan-europeu, mas não na União Europeia como ela existe hoje, que se tornou um projeto geopolítico, não apenas minando, mas de fato repudiando os próprios fundamentos sobre os quais a União Europeia foi criada, que era um projeto de paz. E como eu disse, ninguém nos perguntou, mas agora se tornou um projeto de guerra. E isso é muito perigoso. Em outras palavras, precisamos de uma reforma fundamental.
Em resumo, meu lema é: se queremos um programa de redemocratização, precisamos realmente pensar como europeus, e não simplesmente como parte de um subúrbio ou estados vassalos do ocidente político. E vassalos de um estado que está ele próprio em crise, o que é o mais assustador e paradoxal de tudo. Um pensamento final. Sabe, há muitas críticas ao Trump, mas o interessante em algumas de suas ideias políticas é que muita coisa foi exposta. Por exemplo, quando ele cortou o financiamento de todas essas ONGs e da USAID, descobriu-se que a grande maioria, por exemplo, da mídia ucraniana agora é financiada pela USAID, o governo dos Estados Unidos. E eu mesmo critico, como por exemplo, as ONGs têm sido usadas por governos para efetivamente sequestrar a sociedade civil de outros países. E fui criticado neste país, porque quando critico as ONGs, que são financiadas pelo nosso governo e pelo governo americano, para manipular, por exemplo, a sociedade civil em países como a Ucrânia, ou até mesmo no nosso próprio país, me disseram: bem, você sabe, isso é algo muito antidemocrático de se dizer, porque essas são instituições democráticas, e não importa quem as financia, quem trabalha nelas, ou o objetivo político que estão perseguindo. Elas estabelecem instituições, você as chama de democráticas, e agora estão imunes a críticas, efetivamente. Então é muito estranho. É estranho como a democracia, como conceito, acabou se transformando em basicamente qualquer coisa. Só para acrescentar a isso, na Geórgia, com uma população de 3,5 milhões, segundo algumas estimativas, havia 30 mil ONGs, em sua maioria financiadas do exterior. Bem, isso realmente mina a democracia de base genuína naquele país, porque significa que a agenda é definida em Washington, D.C., ou em outro lugar, em vez de ser fruto de um debate agonístico entre os participantes da esfera pública georgiana. Felizmente, em uma nota otimista, na Geórgia houve esse renascimento e há um debate intenso que considero muito, muito saudável. E aguardo com expectativa mais desses debates ao estilo georgiano. Está apenas começando na Geórgia, mas já existe. E a sensação de que, porque o que você acabou de dizer sobre as ONGs é uma característica clássica do democratismo, é de que a democracia é algo vindo de fora, enquanto, por definição, a democracia precisa ser responsiva às necessidades, preocupações e aspirações do povo de um Estado-nação. Então, nossas ONGs, elas promovem a democracia ou a minam? No mínimo, essa discussão deveria ser permitida. É isso que deveria acontecer em uma sociedade democrática. De qualquer forma, Professor Richard Sakwa, muito obrigado pelo seu tempo. Vou adicionar alguns links para seus livros mais recentes na descrição, que eu recomendo muito, muito mesmo. E é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. É um prazer. Muito obrigado. Tudo de bom.